Salve, gurizada! No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a sucessão natural e a aplicação dela na produção agroflorestal. A sucessão natural, ela nos interessa do ponto de vista filosófico, que tem relação com a forma como nós, enquanto seres vivos, percorremos esse caminho no organismo, macro-organismo planeta Terra, na Pachamama, e como nós nos relacionamos com os outros seres vivos ao longo desse nosso caminho. Mas do ponto de vista mais prático, ele também nos indica e nos ensina também ao longo do tempo a forma como a gente pode intervir, interagir e conduzir de determinada maneira, né, até um certo ponto, a sucessão natural nos nossos espaços quando a gente está falando de agroflorestas ou de agroecossistemas. Então eu estou gravando aqui porque atrás de mim a gente tem um exemplo de um aprendizado que a gente teve a partir da observação da sucessão natural. Então a gente implementou aqui nessa linha onde agora a gente tem esse monte de toco seco de árvore, nós implantamos uma linha de acácia longifólia que nós semeamos junto com um consórcio de hortaliças. Mas é importante a gente entender que o conceito de sucessão natural, quando a gente está colocando ele na prática, a gente pensa cada espécie que nós vamos trabalhar e vamos cultivar dentro da nossa agrofloresta, tanto a partir do ciclo de vida dela, então quanto tempo essa espécie normalmente vive, quanto tempo ela leva para florescer, para produzir, mas também em que momento ela aparece e em que momento ela tem sua plena produção no seu local de origem. Porque as plantas se desenvolveram e se adaptaram, os seus ciclos de florescimento, de produção, de senescência, de morte, de germinação, né? Então todo o ciclo de cada planta está adaptado ao seu local de origem. Então isso nos ajuda a nós compormos os nossos consórcios, pensando cada planta, qual é o seu ciclo de vida e como ela desenvolve a sua vida no seu local de origem, quais são as outras espécies que ajudam ela ou conduzem ela ou convivem com ela ao longo do seu processo de vida. Então aqui quando nós semeamos as acácias e as hortaliças, nós tínhamos basicamente um sistema, um consórcio, onde a sucessão natural iria ocorrer com a produção das hortaliças e depois com as acácias. Nós não tínhamos uma espécie que iria substituir a acácia ou que iria permanecer aqui por mais tempo. Essa linha era com o objetivo de criar um quebra-vento, foi um dos primeiros quebra-ventos, a gente está aqui mais ou menos 50 metros da nossa casa, então para nós era um local importante, um canteiro importante, porque ia fazer um quebra-vento para manter a segurança da nossa estrutura, da nossa casa. Então a gente conseguiu cumprir esse objetivo, essa linha cumpriu esse objetivo durante vários anos, mas com o tempo a gente foi percebendo que a acácia ela tinha um ciclo de vida onde ela começava a entrar na senescência e a morrer com 5 anos, 4 anos, 6 anos, 7 anos. Então não chegava muitas vezes aos 10 anos. Foram raros, são raras as acácias longifólias que a gente encontra com mais de 5, 6 anos. Então a gente percebeu que apesar delas estarem se reproduzindo, estarem vindo novas plantas, né, a partir das sementes daquelas plantas mais antigas, então ela tem essa capacidade de se renovar, né, de colocar bastante semente e essas sementes germinarem e ocuparem o espaço dessas que estavam secando. Mesmo assim era uma espécie que tinha esse limite de ciclo de vida.
Mas a gente, a partir desse aprendizado, a gente se deu conta que quando a gente está planejando, projetando uma agrofloresta que vai ter um tempo maior do que esse, que a gente quer continuar produzindo durante mais tempo, ou que a gente vai estar interagindo e convivendo com esse espaço durante mais tempo, é importante a gente pensar nesse longo prazo também. Então, depois de 10, de 15, de 20, de 50 anos, de que maneira esse espaço vai estar sendo ocupado pela vida e de que maneira a gente pode conduzir esse processo de sucessão natural a um prazo mais longo. Então, a partir desse aprendizado, a gente foi fazendo algumas intervenções nessa área para chegar no ponto que a gente está aqui. Então, a gente fez duas intervenções. A gente plantou uma linha de capim-elefante para continuar fazendo um trabalho de quebra-vento e produção de matéria orgânica ao sul dessa linha de acácia. Então, antes de cortar as acácias, antes de manejar e retirar elas dessa área, a gente implantou uma linha para substituir a cortina de quebra-vento, então a linha, né, o canteiro de quebra-vento, para que quando a gente fizesse o manejo da acácia, nós também não expuséssemos as outras áreas ao vento. E expusesse então essa outra linha que a gente implementou então a norte das acácias, que é uma linha voltada para a produção de frutas. Então aqui junto com as acácias nós tínhamos um quebra-vento, mas não tínhamos espécies frutíferas. Então era um quebra-vento que basicamente tinha um único propósito, que era quebrar o vento. Mas a gente sempre procura aqui no nosso espaço, no nosso sistema agroflorestal, que cada elemento, que cada canteiro tenha mais de um propósito. E a gente buscou então uma forma de produzir também a matéria orgânica, também criar um quebra-vento mais alto nessa linha de frutíferas. Então a gente tem, além de cítricos, pereira e nogueira pecan, nessa linha a gente tem salso-chorão e eucalipto que vão produzir matéria orgânica e que vão fazer um quebra-vento num andar mais alto inclusive que a acácia, né? Então a acácia chega no máximo 4 metros de altura, então é um quebra-vento baixo, né? Não ataca o vento acima de 4 metros. Já o eucalipto e o salso-chorão, a gente consegue conduzir eles para fazer um trabalho de reduzir a intensidade do vento nessa altura aí acima dos 4, 5 metros. E com isso a gente tinha, de um lado aqui, continuamos fazendo um quebra-vento e a produção de matéria orgânica com capim-elefante, e de outro lado a produção de fruta. E depois que a gente já tinha estabelecido, a gente fez o manejo dessas acácias. Então a gente retirou elas do sistema, podamos completamente essa linha, trituramos esse material, utilizamos esse material na cobertura e produzimos muita lenha. Então, é um recurso importante que ao finalizar então o processo desse canteiro, a gente também conseguiu ter uma colheita e também conseguiu uma renda comercializando a lenha. Então, esse é um exemplo prático, né, de um aprendizado que a gente teve com a sucessão natural, de buscar compor consórcios, canteiros que tenham espécies que ocupem durante bastante tempo o espaço e que a gente possa ir conduzindo esse processo, tendo isso em mente desde o nosso planejamento da área. Valeu, obrigado.